olhar ainda mais, assim, analisando a conjuntura, quase partindo para a metafísica, nós vamos mergulhar ainda mais na barbárie do capitalismo, do neoliberalismo, ou existe, quem sabe, uma esperança de fim do capitalismo se aproximando? Qual é a sua análise? E mais uma coisa, quero dar uma sugestão de filme que me deixou bastante impactada, muito surpreendida, na verdade, né? Por um filme que, para mim, faz uma crítica ao capitalismo, que é O Preço do Amanhã. Acho que não está em cartaz em todos os cinemas, acho que ficou meio escanteado, talvez Não, por isso. esse eu não conheço. É novo, e é o mais incrível que é novo. E faz uma crítica, é bem interessante. Bom, no mundo atual, eu vou ter... Pode? Cumprimentar o professor Dario pela brilhante explanação. Eu queria trazer, já que ele falou da Atena, eu trazer um caso aqui, pequena historinha que aconteceu comigo em 2013 ainda, que tem a ver com o que ele falou sobre a questão da violência. E final de tarde de 2013, chegando lá na casa do meu pai assistindo esse programa desse tipo aí que escorre sangue da TV, assim, né? E aí tinha acontecido um assassinato. E o meu pai lá, indignado, assim, né? Bradando lá, isso aí acontece porque ninguém pune. Aí eu pensei um pouco, daí coloquei pro pai assim, mas pai, quem é que vai punir? Né? Você tem polícia, você tem juízes, tem autoridades em geral corrompidas. Quem é que vai punir? E aí, evoluindo um pouquinho mais na reflexão, eu coloquei assim para ele. O senhor tem aí tinha acontecido poucos dias, poucas semanas antes da invasão do Iraque, pelas tropas dos Estados Unidos. Eu coloquei assim, ó, nós temos o governo do país mais moderno do mundo, mais civilizado, mais democrático, que inventou um monte de mentiras para invadir um outro país e para roubar as riquezas daquele povo. Isso que resumindo, para roubar as riquezas dos iraquianos. Né? Então, assim, o governo que devia ser o primeiro a estar respeitando as leis, inventou um monte de mentiras para roubar. E aí eu pergunto, quem é que vai punir? Né? Então eu achei mais ou menos o que o professor colocou ali. A gente vê aqueles programas ali, ó. Se tu encontrar na frente daqueles batedor de carteira, o ladrão de aparelho de CD, você é capaz de pular no pescoço dele. Isso, Cana. Né? Mas aquele governo lá, que já matou mais de 1 milhão de pessoas no Iraque, e despejou urânio empobrecido lá, as toneladas, né? E tem gente morrendo de câncer às milhares, crianças nascendo deformadas aos milhares, por causa do tal do urânio empobrecido, que é mentira, que é empobrecido. Né? Nós não ficamos com indignação quanto a isso. Né? Uma pergunta rápida para o professor é a seguinte, ó. O senhor enumerou aqui 3 absurdos, claro, dentre tantos outros que ocorreram aí nessa destruição da Líbia. Mas eu acho que tem um outro absurdo aí, que é tão grande quanto esse que o senhor enumerou aí. Como explicar que parte da esquerda mundial apoiou esse genocídio praticado pela OTAN? Mais alguma pergunta, companheiras? Bom, respondendo à primeira, o mundo atual com a Europa e com os Estados Unidos. Eu acho que tem que pular por um outro patamar, organizatório e ofensivo, porque o Occupy Nova York e as grandes manifestações de massa, elas estão sendo tratadas como agressões de um inimigo externo que entrou no país. Quer dizer, o movimento do Occupy nos Estados Unidos está sendo tratado com operações de guerra, chegando a um nível de brutalidade inimaginável. Então tem que haver uma reação. Essa reação tem que ser uma reação com um outro patamar de organização. E na Europa,
a mesma coisa. Quer dizer, está começando um processo de repressão brutal. Esse processo de repressão brutal ele está se manifestando muito fortemente na Espanha, por um lado. Por outro lado, se nós formos olhar, nós já temos um processo de repressão na França que já vem há bastante tempo, e o mundo está se encaminhando para um fascismo. Até o crescimento desses movimentos neofascistas e neonazistas na Europa e a liberdade de ação que eles têm demonstram isso. Então, eu não tenho muitas esperanças na revolução do Twitter. E tem um grupo de consultoria localizado na Espanha, eles têm um site chamado Eurasian Hub. Dois professores, um da Complutense de Madrid e outro da Universidade Autônoma de Barcelona, publicaram a questão de uns 15 dias, uma série de 3 artigos integrados, colocando em dúvida a autonomia da revolução do Twitter no Oriente Médio. E levantando uma série de informações, por exemplo, ligando a revolução do Twitter no Egito àquele grupo Okpor, que fez a primeira revolução das Flores, a Revolução Colorida, que derrubou Milosevic e que depois deu consultoria a todos os outros grupos e ajudou a organizar todas as outras revoluções coloridas que aconteceram no leste da Europa. Esse grupo, hoje, você sabe, ele é financiado por uma fundação do George Soros, Fundação pela Implantação da Democracia, e que é profundamente ligada aos serviços de inteligência norte-americanos. E que os revolucionários do Twitter, ou os segmentos revolucionários do Twitter, estavam diretamente relacionados com esse grupo e receberam formação de como atuar. Tu tem que montar uma rede de mais ou menos 100 pessoas no Twitter. Essas 100 pessoas, tu estimula a que elas vão criando, multiplicando os grupos, tu cria confiabilidade em ti, e a partir de tu criar confiabilidade em ti, tu começa a lançar as palavras de ordem que interessam. Agora, é claro que havia uma situação real, concreta, brutal, que se houve essa conspiração fugiu do controle. Essa conspiração fugiu do controle. Ou se eles tentaram aproveitar essa conspiração, tentou aproveitar a rebelião que estava se estabelecendo, ela não conseguiu controlar totalmente essa rebelião. E aí é preciso organização concreta e material, não é virtual, porque tu reúne 100, 200 mil pessoas numa praça pública com uma palavra de ordem, mas capazes de resistir ali até a realização daquela palavra de ordem, mas depois tu não tem uma alternativa a oferecer. O que houve no Egito? No Egito, os sócios do Mubarak, os militares, da onde o Mubarak era originário, tomaram o poder. E hoje eles estão massacrando os mesmos manifestantes da praça pública que derrubaram o Mubarak. Na Europa, a gente tem que é engraçado, que não aparece muito na imprensa, uma intensa mobilização na Grécia, e uma mobilização organizada. Eu não pude ver, eu estava dando aula ontem, eu não pude ver os noticiários, mas eu queria ver como é que foi a greve geral de Portugal, que foi... Tá. E na televisão e no rádio, o que apareceu? Aí vai aparecer lá um cara reclamando que não pôde viajar, um outro reclamando que
que não pôde ir ao cinema, o outro reclamando que não pôde tirar dinheiro no banco e assim por diante. E outro reclamando que não pôde ser livrado dos filhos porque o colégio estava fechado com os grevistas, né? Então, é isso que vai aparecer nos meios de comunicação. Então tem isso aí. Eu não tenho, eu acho que estão faltando duas coisas. Primeiro, uma subjetividade que está começando a ser construída para a gente não cair em mais barbárie, e a outra, não uma destinação, mas, enfim, uma tomada de decisão de levar até as últimas consequências, né? Que é o subjetivo, vamos dizer assim. Falta a subjetividade. E falta, justamente, isso aí está faltando porque não tem o suporte ideológico. O suporte ideológico que poderia servir está na defensiva ainda. Profundamente na defensiva. Quanto à questão de parte, por que parte da esquerda mundial apoiou o genocídio na Líbia? Acontece que essa esquerda mundial a maior parte dela hoje, infelizmente, é uma esquerda que a direita pediu para Deus. É uma esquerda que está fazendo um trabalho sujo da direita. Quem é que fez o trabalho sujo da direita nos últimos anos? Pegar Partido Trabalhista Britânico, socialistas franceses, socialistas espanhóis, tirando fora o Bush, o Partido Democrata, com a sua corrente autodenominada esquerda moderna, com o Bill Clinton e com o Obama. Grupelhos ou grupos minoritários que até foram chamados uma época dos Nini, Ni-OTAN, Ni-Gaddafi, que alguns deles são profundamente infiltrados pelos serviços secretos e outros terminaram sendo organizados até por agentes provocadores e que se caracterizam por ser os mais radicais e que têm um poder porque por causa do trabalho deles, da função que eles exercem, tem um poder muito grande. E depois tem uma outra coisa, o discurso é bonito, a defesa dos direitos humanos. Quem é que é contrário aos direitos humanos? Eu não sou. Como é que foi feita a propaganda para a intervenção na Líbia? Quem é o grande desrespeitador dos direitos humanos? O Muammar Gaddafi. Ninguém leva em consideração que, sob o governo do Muammar Gaddafi, sob a direção do Muammar Gaddafi no governo, a Líbia, que era um amontoado de tribos ou de clãs, se tornou um Estado. Que esse governo ditatorial da Líbia, do Muammar Gaddafi, ele criou um sistema de distribuição de água gratuita universal que atinge todo o país, que a exploração que ele fez gratuita do aquífero Núbio proporcionou que se criassem fazendas para produzir cereais no deserto, que ele redistribuía a renda do petróleo como em nenhum outro país do Oriente Médio. Então, tem esses problemas, né? O que aparece? O Gaddafi é o terrorista que mandou derrubar o avião da Panam sobre a Escócia. O Gaddafi é o louco que se veste lá de príncipe africano, mas ninguém fala que o Gaddafi estava aplicando a riqueza da Líbia num projeto pan-africano e de criação de um banco de desenvolvimento africano que autonomizasse os países da África da dependência do Banco Mundial e dos bancos privados internacionais, né?
você cria, através da imprensa, toda essa massa de informação e de propaganda, e a esquerda, a parte da esquerda, ela perdeu um pouco o rumo, que ela passou a confundir necessidade política com ética. Olha, política é o espaço onde a ética fica muito restrita, porque a política é a luta pelo poder, é a luta pela determinação de uma sociedade, e a esquerda virou muito ética. Tem que ser tudo feito eticamente, e nessa ética da esquerda, né, nessa perspectiva do ético, tudo tem que ser ético, a esquerda perdeu muita orientação, perdeu muita linha, muito caminho. Como é que eu vou fazer uma greve para defender, por exemplo, o meu regime de trabalho, ou para defender uma reposição salarial, que está uma defasagem, eu acho que já de 20%, se a minha consciência ética pesar mais do que a minha consciência política? E aí eu pensar da seguinte forma: não posso fazer a greve porque eu vou prejudicar os alunos, porque esses alunos que vão se formar esse ano e que vão entrar no pós-graduação, eles não vão poder se formar e eles vão ter que entrar no pós-graduação, se formar no ano que vem. Eu vou prejudicar um ano da vida deles. Isso eticamente é insuportável. Quer dizer, então, tem isso. E tem uma esquerda que perdeu completamente o rumo, o norte, e que é esquerda da boca para fora. Essa é uma esquerda neoliberal que tem aí, que a gente vê funcionando, né? São vários partidos aqui que se apontam de esquerda e que é só discurso eleitoral. E dentro do próprio PT, alguns grupos, algumas correntes que não diferenciam eles nada do PSDB de São Paulo, por exemplo, né? Então, eu acho que é por isso, que a esquerda perdeu o rumo, perdeu o norte. E ela tem medo, porque perdeu esse rumo e esse norte, ela tem medo de assumir e dizer: olha, a União Soviética tinha muito erro, mas tinha muito acerto. Ela prefere aceitar essa política de jogar a criança fora com a água do banho, para ela não ser acusada de arcaica, para ela não ser acusada de stalinista, para ela não ser acusada de fascistizante, seja lá o que for. E aí se ferra. Ela se ferra e nos ferramos todos. Porque quem dita é os neoliberais. E no máximo a gente se adapta a eles. Vocês satisfez as respostas? Satisfizeram as respostas? Não, para. Deixa eu só fazer uma fala aqui em nome da Federação dos Bancários e do sindicato, agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras nesse que foi o último módulo desse curso do Diálogos para a Ação, que foi uma síntese daquele curso de pós-graduação que aconteceu aqui no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, discutindo o marxismo e a atualidade. E o professor Dario deu uma cadeira aí de 40 horas e tentou traduzir heroicamente nessas 2h30, 3 horas de debate aqui conosco, um pouco desse debate. Então acho que, como disse o professor Faria no lançamento do livro ontem, Teatro de Sombras, nós temos que tomar uma decisão e termos um lado nessa vida. Ou o lado do trabalho, do trabalhador, ou o lado do capital. E quem não toma a decisão, já tomou a sua decisão, já fez a sua opção. E certamente nessa sala todos nós tomamos essa decisão há muito tempo pelo lado do trabalho, e eu acho que é extremamente importante que esse tipo de evento que a gente propicia aqui seja um incentivador, um iniciador de uma nova consciência. Eu acho que esse é o principal objetivo que a gente teve. Esperamos que tenhamos cumprido com esse objetivo, que é abrir dar o primeiro passo nesse sentido de rediscutir um pouquinho daquela teoria clássica lá de trás, ver o que tem para a atualidade, o que não tem, mas principalmente botar o assunto em debate novamente. Vamos ver se a gente continua com essa temática aí para o próximo ano,
e a gente continue instigando esse pensar crítico, que eu acho que é aí que faz a diferença na nossa vida. Então, obrigado a todos pela presença e até a próxima luta e o próximo ano para a gente continuar a nossa luta. Obrigado a todos.